falar para a gente Liliane Lodge, do projeto Ilhas do Rio, vai falar sobre turismo de observação de baleias. Uhul! Muito agradecido a presença. O microfone é seu. Eu que agradeço. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado ao convite do Gustavo e da Denise para estar aqui com vocês essa tarde, falando um pouquinho das baleias, né, saindo um pouco do público-alvo. Meu nome é Liliane, eu sou do Projeto Ilhas do Rio e dentro do projeto eu sou a coordenadora do Programa de Monitoramento de Cetáceos. O Projeto Ilhas do Rio é um projeto multidisciplinar com várias linhas de pesquisa, incluindo também a área de educação e sensibilização ambiental. Eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, né? E o tema da minha palestra é turismo embarcado para observação de baleias, sustentabilidade ambiental, social e econômica. É o tema da minha palestra. Próximo, por favor. Bom, em âmbito global, existe um total de 94 espécies de cetáceos, sendo uma possivelmente extinta, que é o golfinho de água doce do Rio da China, do Yangtze, e dessas 94 espécies em âmbito global, pelo menos até o momento, 46 estão registradas para o Brasil. Isso não é um número engessado, pode ser que no futuro novas espécies venham a ser registradas aqui para o Brasil, que corresponde a 49% das espécies em âmbito global, e o que não é de se estranhar, porque levando em consideração o tamanho da nossa costa, quase 8.000 quilômetros, e as águas jurisdicionais brasileiras, como um geral, né? Também a gente tem a região amazônica com duas espécies de boto, né? O boto vermelho e o tucuxi. Dessas espécies de cetáceos, próximo, por favor, nós temos duas espécies que são espécies-alvo do turismo de observação no Rio de Janeiro, que é a baleia jubarte, famosa, né, a Megaptera novendi. A baleia jubarte é uma espécie cosmopolita com ampla distribuição mundial, de polo a polo, e atualmente ela está na categoria menor preocupação. Essa espécie ela saiu da lista oficial dos animais da fauna brasileira ameaçados de extinção em 2014. E, próximo, por favor, a outra espécie que também vem a ser alvo do turismo de observação de baleias é a baleia franca austral. Como o próprio nome da espécie diz, austral, ela tem a distribuição dela no hemisfério sul. E essa espécie, ela, então, apesar dela estar na categoria menor preocupação da IUCN, ela ainda faz parte da lista de animais ameaçados de extinção, tá? Na categoria em perigo, tá? Então, essas são as duas espécies alvo da observação de turismo de baleias do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Bom, são espécies migratórias, elas têm uma ocorrência marcada de ocorrência, elas ocorrem aqui entre julho e agosto, apenas 3 meses, elas estão aqui em águas costeiras do Rio, e com relação às espécies migratórias, elas dependem de uma vasta gama de hábitats, né, para se alimentarem, reproduzirem e descansarem, e, por sua vez, elas desempenham um papel fundamental na manutenção de ecossistemas saudáveis e funcionais, né? Então, essas migrações, muitas vezes, elas levam essas espécies além de fronteiras nacionais, tornando a cooperação internacional essencial para a sua conservação e sobrevivência. Próximo, por favor. Bom, então, o que seria um corredor migratório ou um corredor azul, tá? Esse corredor, ele compreende uma área de passagem das baleias entre suas áreas de alimentação, nos polos, e suas áreas de reprodução em águas mais quentes. E esses corredores funcionam como verdadeiras autoestradas, onde esses animais deslocam-se durante seu período migratório. E esses corredores migratórios, então, eles vêm a ser hábitats críticos
para espécies marinhas migratórias que são essenciais para a sobrevivência com relação à alimentação, reprodução, nascimento, amamentação e socialização. Próximo, por favor. Bom, essas duas espécies, tanto a baleia franca austral quanto a baleia jubarte, elas fazem parte do apêndice 1 da Convenção para a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens. Elas estão incluídas, tá? E dentro dessa categoria apêndice 1, está previsto, então, prevenir, remover ou mitigar qualquer tipo de distúrbio relacionado à área de migração desses animais. Próximo, por favor. Bom, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma área bastante significativa, que ela é uma área que abrange aproximadamente 57 mil hectares, que é uma área que faz parte do hotspot, do ponto de esperança da Mission Blue. Ele foi determinado, então, em abril de 2021. O Monumento Natural das Ilhas Cagarras e áreas adjacentes. E em abril desse ano, então, houve uma expansão dessa área, de modo a pegar outras ilhas costeiras do Rio de Janeiro, incluindo as Ilhas Tijucas e as Ilhas de Barra de Guaratiba, devido a uma conectividade desses ecossistemas insulares. E nessa nomeação do ponto de esperança, né, dois pontos tiveram assim, um peso bastante significativo, que seria a ocorrência de espécies da megafauna carismática, incluindo as baleias, e também pela presença desse corredor migratório de baleias de Barça aqui no Rio de Janeiro, que foi descoberto em 2017 por pesquisadores do Projeto Vez do Rio. Próximo, por favor. Também a nossa área, ela faz parte, ela é uma das 33 áreas de importância para mamíferos marinhos, né? Isso daí determinado em 2023 pela União Mundial para a Conservação da Natureza, e o Rio de Janeiro também, além de ser uma área de ponto de esperança da Mission Blue, ela também está incluída nessa categoria de áreas de importância para mamíferos marinhos. Próximo, por favor. Próximo. Bom, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, o aumento do interesse pela observação de baleias e golfinhos no seu ambiente natural, ela tem contribuído de uma maneira bastante significativa de uma mudança muito benigna de visão da baleia recurso para a baleia patrimônio, ou seja, a baleia recurso, a baleia que era caçada, para a baleia patrimônio, e dos golfinhos também tem contribuído de uma maneira muito benéfica para o uso não extrativo, ou seja, a não extração desses animais no ambiente natural para serem colocados em confinamento e em cativeiro. Então, a observação desses animais, de uma maneira geral, houve uma mudança muito benigna de visão da população. Próximo, por favor. Bom, mas o que seria, né? Como que a gente poderia dar uma definição para a observação de baleias, né? Que, assim, é chamada de whale watch, né? Um termo amplamente utilizado no mundo todo, e de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, Comissão Internacional Baleeira, qualquer empresa que proporcione ao público ver cetáceos em seu ambiente natural. Mas como é que começou no mundo essa observação de baleias, né? Qual foi a origem dessa observação? Isso teve início no México, em 1955, com as baleias cinzentas, que são endêmicas dessa região, onde um pescador colocou uma plaquinha na praia, um banquinho, e escrita a plaquinha assim: venha ver baleias por $1. E assim começou o turismo de observação de baleias, né? Essas baleias ocorrem nas lagoas da Baixa Califórnia, no inverno e primavera, e esses passeios, então, nas lagoas da Baixa Califórnia, elas, então, depois se espalharam para o mundo inteiro. É uma atividade que começou lá e depois se espalhou para o mundo todo. E a gente pode dizer, de uma certa maneira, que a história da observação comercial de baleias
por mais de meio século, a partir do primeiro $1, para uma indústria hoje que gera bilhões de dólares por ano em todo o mundo. A última estimativa, só para vocês terem uma ideia, foi feita em 2010, de 2,5 bilhões de dólares por ano esse turismo arrecada em todo o mundo. Próximo, por favor. Bom, aqui então, Reut, em 2014, ele enumera vários pontos, né, dos valores potenciais para observação de baleias. Eu daqui não estou enxergando direito, né? Mas a gente pode dizer que, de uma maneira geral, esse turismo, ele não beneficia só as operadoras de turismo, mas toda uma gama que vem envolvida atrás disso, como, por exemplo, as pessoas que precisam se hospedar em algum lugar, pousadas, hotéis, precisam comer, restaurantes, e todo mundo quer levar um souvenir, né? Quer levar uma camiseta, quer levar um chaveirinho. Então, esse turismo, ele não beneficia apenas as operadoras que praticam isso, mas eles também têm um valor intrínseco, né, social e econômico, além do fator ambiental. Pode mudar, por favor. Bom, essa demanda do aumento do turismo em todo o mundo, ela também está levando as pessoas a primarem por um serviço mais elaborado, não só com baleias, mas também esse aumento da indústria do turismo, ele criou uma demanda de experiências interpretativas e de educação sobre a vida marinha. Então, ela tem também um componente educacional. Esse artigo, ele foi feito um trabalho com entrevistas com pessoas que participaram de atividades de whale watching na Nova Zelândia e, através da análise desses questionários, né, foi determinado que as pessoas elas não querem saber só sobre a vida marinha existente no local, né, não só sobre baleias e golfinhos, mas também nesse turismo de observação, elas gostam de ser informadas sobre as aves que ocorrem na região, os peixes que ocorrem na região, as condições de mar, peixes. Então, esse trabalho é muito interessante. Existe um componente educacional muito grande, muito forte nessas observações de baleias e golfinhos de seu ambiente natural. Não só para essas duas espécies, mas há um interesse crescente das pessoas que participam desses passeios e obter informações sobre toda a fauna marinha local. Próximo, por favor. Bom, um exemplo clássico aqui que eu trouxe para vocês, assim, bastante interessante, é a questão do whale watching, da introdução de pesquisadores e também das pessoas que fazem o whale watching, delas participarem e levantarem dados para a pesquisa científica, né? Então, esse trabalho aqui ele foi feito na Austrália, numa baía da Austrália, em Jervis Bay, através também de informações das pessoas que participavam dessas atividades do whale watching, onde queria se determinar uma área específica de proteção para fêmeas acompanhadas com filhotes. E esse trabalho, ele rendeu frutos muito interessantes e ele mapeou essa baía toda, a principal área de concentração de fêmeas com filhotes e indivíduos adultos. Então, isso também é uma vantagem do whale watching colaborando na pesquisa científica. Próximo, por favor. Próximo. Bom, além dos benefícios sociais e econômicos, né, as baleias elas fornecem serviços ecossistêmicos, existem uma série deles, né, como, por exemplo, as carcaças que afundam, que servem para a alimentação das comunidades de oceanos profundos. Quando uma carcaça encarna na praia, ela também serve de alimento para outras espécies. Também as fezes e urinas desses animais, que são ricas em ferro e nitrato, que são dos componentes essenciais para o crescimento do fitoplâncton,
e a gente sabe que o fitoplâncton tem um papel fundamental na questão da absorção do gás carbônico, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de emergência climática, e, consequentemente, o aumento do fitoplâncton também haverá um aumento da produtividade pesqueira. Então, as baleias elas também desempenham serviços ecossistêmicos de máxima importância. Próximo. Bom, mas o que são práticas responsáveis, né, para o turismo de observação de baleias? Bom, essas práticas, elas incluem diretrizes, ética e ideias que assegurem que a observação ela seja conduzida de forma que minimize impactos negativos tanto aos cetáceos quanto ao ambiente, que os resultados alcançados tenham um alto nível de satisfação dos clientes, que beneficie as comunidades locais e o ambiente, e também que eduque e inspire o público em geral e a indústria do ecoturismo. Próximo, por favor. Bom, então, boas práticas, elas vêm a ser processos e procedimentos eficazes para assegurar a sustentabilidade ao longo prazo da observação comercial de cetáceos, tanto ambientalmente quanto socialmente e economicamente. Esse negócio, quando não gerido, ele causa um impacto negativo, comprometendo o bem-estar, né? Seja distúrbio, injúria física e mudança de hábitat, e o declínio de populações com implicações diretas para a saúde dos ecossistemas. Essa atividade é uma atividade de amplo alcance, ou seja, do ponto de vista de um cetáceo, há pouco valor na existência de uma operadora responsável se as demais não seguem as regras, né? Então, esse turismo de observação de baleias, ele trata-se de um trabalho colaborativo que depende da boa comunicação, do respeito mútuo e o reconhecimento que as operadoras, elas dependem de um recurso que é compartilhado. Bom, no Brasil, essas espécies, elas são protegidas por atos legais, né? O molestamento intencional e perseguição de cetáceos são proibidos por lei, tá? Então, nós temos aí lei federal, portaria e decreto federal que coíbem o molestamento intencional desses cetáceos, e também o decreto federal de dezembro de 2008, que ele declara as águas jurisdicionais brasileiras como santuário de baleias e golfinhos, né? Com a finalidade de reafirmar o interesse nacional no campo de preservação e proteção de cetáceos e promover o uso não letal de suas espécies, o aproveitamento do turismo ordenado e em termos da legislação em vigor e a articulação regional e internacional necessária para promover integração em pesquisa e outros usos não letais em cetáceos. Então, esses animais, eles estão protegidos por leis, né? Uma lei federal, portarias e um decreto federal, 2 decretos federais. Esses decretos são facilmente encontrados na internet, tá? Próximo, por favor. Pode ir. Bom, então, essas são as normas, são 7 normas muito simples, né, de avistagens, né, que estão incluídas na legislação brasileira, que são muito fáceis de serem seguidas, e elas sendo seguidas, elas minimizam distúrbios a esses animais. Não que o distúrbio na observação de baleias, ele não existe, ele existe, tá? Assim como existe distúrbio, nós pesquisadores, nós estamos num ambiente que não é nosso, né? Mas a gente precisa causar o menor impacto possível nessas atividades. Então, são normas muito simples e que, se forem seguidas por todas as operadoras, como eu falei anteriormente, essas operadoras, elas seguem, elas usam o recurso natural que deve ser compartilhado e que deve ser respeitado por todas, né? Então, essas aqui são as normas, são muito simples. Algumas normas
O tempo de observação é de no máximo meia hora. Só podem 2 embarcações simultaneamente, não mais do que 2. O limite máximo de aproximação dessas baleias é de 100 metros. Parece muita coisa, mas não é, porque nós estamos lidando com um animal bastante grande. Por 100 metros, não pode se aproximar menos que isso? Não pode. Mas o animal é bastante grande e em 100 metros você vê o animal visivelmente outra coisa. Esses animais eles têm que ter espaço para desenvolverem seus comportamentos naturais. Tanto uma baleia jubarte como uma baleia franca austral, elas medem em torno de 15 metros e pesam entre 30 e 40 toneladas. Então, é uma coisa que tem que se tomar cuidados e medidas necessárias. Próximo, por favor. Bom, aqui são algumas manobras que são totalmente inaceitáveis, é que eu coloquei num termo assim, bem fácil, né? Porque eu costumo dar essa palestra para pessoas interessadas nesse turismo de observação das baleias, sempre aproximar-se pela frente ou pela região da cabeça, qualquer outra parte do corpo, cortar o curso natural do animal, correr na frente do animal, cercar o animal, colocar barco entre a fêmea e o filhote, e o que a gente chama de aproximação e salto. É um barco que está atrás, que ele parte em alta velocidade e se posiciona na frente dos animais. Né? São manobras totalmente inaceitáveis. Bom, e no caso de esportes náuticos, né? O que fazer? Realmente a legislação ela não prevê nada para esportes náuticos, como, por exemplo, prancha de surf, surf com remo, surf à vela, caiaques e canoas, né? Também perseguir cetáceos está dentro da lei, tá? E é desaconselhável, pode ser perigoso tanto para as pessoas quanto os animais. As pessoas precisam ter em mente que elas estão observando um animal de grande porte, né? Então, embora não existam normas específicas para esportes náuticos, mas acredita-se que manter a distância segura de 100 metros, evitando molestamento e curtindo o momento, né? Não é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê jet ski perseguindo as baleias, pessoal de canoa indo na direção das baleias. Isso é totalmente desaconselhável, tanto para o bem das pessoas, né, quanto para o bem dos animais. Mais para o bem das pessoas do que pelas próprias baleias. Bom, existem também normas especiais para filhotes, obviamente, né? Esses filhotes eles são particularmente vulneráveis a fatores externos durante essa fase de vida. Eles dependem fortemente de suas mães para alimentação e proteção, e uma variedade de mecanismos podem, tanto isoladamente quanto em combinação, ter impactos muito significativos para os filhotes, como, por exemplo, a redução do tempo de descanso após a amamentação, maior risco de predação devido à separação com a sua mãe e a diminuição da saúde devido ao aumento do gasto como resultado do comportamento de esquivamento das embarcações, né? Então, existem algumas precauções na abordagem, identificar filhotes do barco, né? E os seguintes sinais auxiliam bastante nessa identificação. Logicamente, o filhote vai possuir menos que a metade do corpo da mãe. Ela apresenta também uma coloração diferente da mãe. Geralmente, os filhotes eles têm uma coloração muito mais clara, né? E a baleia jubarte, ela apresenta uma característica, os filhotes, eles têm a nadadeira dorsal ainda dobrada, né? Esse sinal de nadadeira dorsal dobrada significa que esse animal ele tem poucos dias de vida. E nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro o nascimento de verdadeiros carioquinhos da gema, né? São bebês jubates com nadadeira dorsal dobrada, são cariocas mesmo. E tudo isso sujeito à indústria de whale watching. Então, é uma questão de bom senso, né, de ética, como falou nosso amigo aqui na palestra dele, eu concordo plenamente. É muito mais uma questão de ética do que de criminalização. As pessoas precisam ter um mínimo de discernimento, né, e evitar a aproximação de um grupo que tenha a presença de filhotes. Próximo. Então, aqui, como nós temos registrado nos últimos anos, aqui no Rio de Janeiro, é muito recente,
isso tem sido registrado de 2022 para cá, o nascimento de baleias em águas cariocas, né? Tanto de baleia jubarte quanto de baleia franca austral, tá? Isso é bem recente mesmo, de 2022 para cá. Eu trabalho no Mar do Rio desde 2011 e eu nunca tinha visto filhotes de baleia jubarte e de baleia franca austral no Rio de Janeiro. Isso vem acontecendo nos últimos anos. E filhotinhos muito pequenininhos mesmo, tá? Também a gente faz observação de grupos mistos de baleias com golfinhos, né? É muito comum a observação de golfinhos, nariz de garrafa e de dentes rugosos, de se associarem às baleias aqui no Rio de Janeiro. E é incrível, porque uma baleia já é incrível, e baleia com golfinho, então é muito legal. Próximo, por favor. E alguns sinais que indicam distúrbios ou comportamento de evitação, né? Que é a mudança na velocidade na direção da natação, para evitar barcos ou nadadores, alterações no padrão de respiração e mergulho, eles podem parar ou alterar um padrão de atividade, alterações no tamanho e composição do grupo, batidas de nadadeira caudal, batidas de nadadeira peitoral, e para jubarte em especial, ela emite um som de trombeta, e maior tempo gasto em mergulho quando comparado com o tempo de superfície. Então, esses são sinais claros de distúrbio e molestamento. Próximo. Embora a indústria do whalewatching ela traga benefícios, logicamente, se essa indústria não for feita dentro da legislação, dentro das normas, ela pode causar algum tipo de impacto, e esse impacto ele nem sempre é a curto prazo. Muitas vezes ele pode vir a médio e a longo prazo. Então, esse artigo, ele mostra, né, ele fez um levantamento de vários locais do mundo que fazem whalewatching, e alguns desses locais já foi definido que existe um distúrbio muito grande com relação a esses animais, seja impactando a estrutura social desses animais, a vocalização, o comportamento natural. Então, existem vários exemplos. Essa revisão dessa literatura, ela dá claramente inúmeros exemplos que podem acontecer caso essa atividade não seja feita dentro das normas vigentes. Próximo, por favor. Bom, a autoria de observação de baleias no Rio de Janeiro praticamente explodiu esse ano, né? Vocês devem ter visto. Começou esse ano no Rio de Janeiro. E, assim, algumas nós percebemos, né, infrações, né, cometidas por algumas das operadoras de whalewatching, para não dizer, infelizmente, a maioria delas, né, que é mais de 30 minutos de observação, o pessoal extrapola isso. Nós já pegamos um limite máximo de 1h e 15 minutos com uma determinada baleia, quando a lei fala que o limite máximo é de 30 minutos, mais de 2 embarcações simultaneamente nas proximidades das baleias. Esse ano nós registramos 9. Interrupção do curso natural do deslocamento, aproximações feitas em altíssima velocidade, incluindo pares de fêmeas com filhotes, e uso de drone a menos de 100 metros de altura. A legislação manda a altura, ela é de 100 metros para cima, né? Então, o que se nota em campo durante essas atitudes que vão totalmente fora da legislação vigente? As baleias, elas mostram claramente sinais que indicam distúrbios e molestamento, como, por exemplo, mudança de seus comportamentos observados antes, durante e após a aproximação de barcos de turismo, e isso vem a ser crime, né, de acordo com a legislação ambiental brasileira. Então, a gente está precisando, nesse momento, de educar e reforçar os regulamentos, ordenar o turismo de observação de baleias no Rio de Janeiro e fiscalizar esse turismo. Porque esse ano o pessoal fez o que bem entendeu,
da maneira que quiseram, e foi assim, uma situação muito fácil para eles, porque não foram abordados por ninguém, não foram fiscalizados, e o meu medo justamente é que ano que vem a situação piore, né? Porque uma coisa que a gente escutou muito deles é o seguinte, que no inverno, esse pessoal de barco quase que eles não fazem dinheiro, porque os passeios são mais do verão. E que o turismo de observação de baleias salvou toda essa empresa no Rio de Janeiro, porque eles passaram a ganhar dinheiro também no inverno, né? E como esse ano foi tudo muito fácil, cada um fez o que quis, o meu medo é que ano que vem triplique ou duplique o número de embarcações observando as baleias. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz de uma maneira informal um levantamento e eu vi que 18 operadoras de turismo atuaram esse ano no Rio de Janeiro. 18, é muita coisa para o primeiro ano, eu considero. E também, né, lembrando sempre dos princípios da precaução, né, que baleias são animais grandes e poderosos que podem provocar injúrias, tanto acidentalmente quanto intencionalmente. Todo ano a gente vê acidentes de baleias com barco. Todo ano no mundo tem, pelo menos um por ano, né? E também esses animais eles possuem parasitas e micro-organismos que podem ser potencialmente transmitidos para humanos e vice-versa, principalmente no borrifo, né? Quando ela borrifa. Esse borrifo é cheio de patógenos e isso pode vir a causar algum tipo de doença. Então, é o princípio da precaução, são animais grandes, né? E, de uma maneira geral, esse turismo, ele é um turismo que ele tem, principalmente, como objetivo, criar uma conexão emocional entre as pessoas e os cetáceos, né? Através de um domínio afetivo e um domínio cognitivo. Então, o objetivo é, principalmente, a mudança de comportamento e mudança de atitude. Não tem quem não se emocione ao ver um animal desse no seu ambiente natural. Eu trabalho com esses animais há mais de 30 anos e a cada vez que eu vejo esse animal, eu fico emocionada. Mesmo já tendo mais de 30 anos de estrada. Não tem quem não se emocione, né? Então, o objetivo é multiplicar a mensagem conservacionista. Esse é o principal objetivo do Whale-Watch. Pode mudar, por favor? Bom, a gente pode dizer que a conexão, então, entre cetáceos e seres humanos, ela tem se solidificado através dos anos, pela mitologia, celebrações culturais, pelas artes, pelos meios de comunicação e pelo turismo. Que causam impactos significativos na sociedade, com propósitos educacionais e científicos e também no meio ambiente. E essa atividade ela tem um potencial muito grande de investir apoio financeiro em sustentabilidade nas comunidades locais e nos programas ambientais que trazem, consequentemente, benefícios para a conservação dos oceanos. Próximo, por favor. Existe uma cartilha que foi feita ano passado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio, que é Boas Práticas para Observação de Cetáceos do Rio de Janeiro. Esse livreto está em PDF, disponível para quem quiser baixar. Pode mudar, por favor? Aqui a gente tem o QR Code. Então, desse livreto, ele também está na bio do Instagram, Baleias e Golfinhos do Rio. E eu também queria aproveitar essa oportunidade para convidar todos vocês. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Avistamento de Cetáceos. Esse grupo foi criado para que as pessoas possam colocar informações e relatos de avistagem de baleias e golfinhos. O grupo está funcionando super bem. Nós estamos com 310 membros nesse grupo do WhatsApp. E recentemente eu fiz o levantamento. Esse grupo ele foi lançado em fevereiro desse ano
e de fevereiro para cá, as pessoas já informaram a gente cerca de 169 registros de baleias e golfinhos no Rio de Janeiro. Então, é um motivo muito orgulho para mim, não deixa de ser ciência cidadã, e tem nos ajudado bastante, né, com os outros olhos das outras pessoas que nós, pesquisadores, não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, é uma honra convidar vocês para fazer parte desse grupo de avistamento de cetáceos e baixar também o livreto para que vocês sejam multiplicadores, porque... mas olha só, eu não trabalho em nenhuma operadora de turismo, não sou obrigada a saber a legislação. Não é, mas assim... É muito legal que as pessoas conheçam a legislação para elas poderem escolher uma boa operadora de turismo, uma operadora que cumpra com a legislação e que elas tenham possibilidade de chegar para o condutor da embarcação e falar aqui, ó, está fazendo errado, tu ultrapassou 30 minutos a legislação, fala que é 30 minutos, já está a meia hora, já está mais de meia hora aqui, vamos para outro grupo de baleias. Eu acho que isso... é a educação do público, não é a fiscalização, é a educação que vai levar essa conscientização para que a gente possa ter esse presente que a gente está tendo no Rio de Janeiro, que é a passagem de 2 espécies de baleias em águas tão costeiras. Não é todo lugar que tem oportunidade de ver isso, geralmente as baleias elas passam em áreas muito afastadas da costa. Aqui no Rio de Janeiro, a partir das Ilhas Cariocas, a gente já pode fazer observação de baleias na época migratória delas. Então, seria basicamente isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer... Tá bom. Então tá. Então as perguntas vão ficar lá para fora, tá? Na hora do cafezinho, né? Isso, Gustavo? Tá bom, gente. Obrigada. Lili, pera aí um minutinho. Lili, obrigado.